Fala galera, tudo bem? Professor Wagner, professor de História, fazendo esse vídeo para você tentar entender um pouquinho melhor sobre o que nós vamos falar hoje, que é a aula sobre Iluminismo. Vamos conversar sobre o Iluminismo. Antes de falarmos sobre o Iluminismo, eu quero rapidamente te lembrar por que você estuda isso, por que esta matéria está no seu livro. Então, o tempo todo nós, seres humanos, produzimos histórias ao longo de milhares de anos, espalhados pelo planeta, ok? Mas nós não estudamos todas as histórias, todos os processos históricos, todas as ideias, todos os fatos e revoluções e por aí vai, porque isso seria, primeiro, impossível, e segundo, desnecessário. Desnecessário por quê, professor? Porque nós estudamos aquilo que mais tem relevância com a nossa vida, aquilo que mais nos ajuda a entender por que o mundo é como ele é, por que a sociedade é de um jeito e não de outro. Então, não é à toa que nós estudamos Revolução Industrial, nós estudamos o imperialismo do século XIX, nós estudamos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, nós estudamos a Era Vargas no Brasil, a proclamação da República Brasileira, a ditadura militar brasileira, estudamos o período colonial, a ocupação portuguesa na América, né, que hoje nós chamamos de Brasil. Então são temas, são processos históricos, são matérias que estão nos seus livros, porque de alguma forma elas vão te ajudar a compreender o mundo como ele é hoje, compreender o Brasil como ele é hoje. E dentro desse conjunto de matérias que os historiadores consideram fundamentais para a gente compreender a atualidade, está o Iluminismo. Então vamos lá. Normalmente se caracteriza o Iluminismo como um conjunto de ideias que, se baseando na razão e no otimismo em relação ao progresso da humanidade, essas ideias criticavam a sociedade do antigo regime, e ideias que foram revolucionárias, porque trouxeram propostas, trouxeram pensamentos que aos poucos foram sendo colocados em prática em vários países, em várias sociedades, sobretudo do Ocidente. Me refiro principalmente à Europa e à América. Então, as ideias iluministas, elas criticavam o antigo regime. O que seria esse antigo regime? Você, lendo, pesquisando, você vai encontrar essa expressão. Os iluministas criticavam o antigo regime. Então pensa comigo. Os iluministas viveram na época do antigo regime. Os iluministas viveram lá no final do século XVII e percorreram o século XVIII. Então, esse é um movimento de pessoas contemporâneas do antigo regime e que, talvez por isso, observando a vida como ela era, observando as relações entre governantes e governados, observando o que eles consideravam como injustiças sociais, observando o que eles consideravam irracionalidade, eles passaram a propor ideias e criticar ao mesmo tempo o que eles viam. Então, os iluministas estão lá, nascem, a maioria deles, no final do século XVIII e vivem final do século XVII e vivem ao longo do século XVIII. O que seria esse antigo regime que eles tanto criticavam? O antigo regime tem esse nome, né? Aliás, na época não se chamava antigo regime, né? A Revolução Francesa adiante é que vão se referir ao período anterior como o período do antigo regime, trazendo essa ideia do que o que seria o antigo seria ruim, né? Então é a nova era, é a nova época e ficou para trás o antigo, aquilo que não prestava. Na visão deles, né? Na visão de quem fazia a Revolução Francesa. Então esse antigo regime ele era marcado na política pelo poder absoluto dos reis, e eu acho que você já ouviu falar nisso.
na teoria do direito divino, de que os reis eram reis pela vontade de Deus e, por isso, não deveriam ser contestados pelos seus súditos. Os iluministas também vão criticar o antigo regime no seu aspecto social, que era muito marcado pela uma desigualdade civil. Como assim a desigualdade civil? Repara, eles não vão apontar o dedo contra a desigualdade social. A maioria dos iluministas não está preocupado com isso. Salvo o Rousseau, que é um iluminista, que vai falar e vai criticar e vai falar sobre a desigualdade social. O resto, eles vão apontar a desigualdade civil, ou seja, eles vão defender a igualdade civil. Eles vão defender o que hoje a gente considera normal, que é a lei servir para todos. O que é normal hoje não era normal na época do antigo regime, e por isso os iluministas criticavam. Quais grupos não eram tratados da mesma maneira? Clero e nobreza. Absolutamente formavam a minoria da população, a minoria mesmo. Era uma minoria que era tratada com privilégios. Nobreza e clero concentravam os principais cargos públicos. Nobreza e clero não pagavam impostos. Nobreza e clero tinham acesso, nem todos os nobres, óbvio, nem todo clero, né? Mas quem tinha acesso ao rei, quem tinha acesso aos bastidores da política, acesso ao poder e influência na sociedade, nobreza e clero. Isso configurava uma desigualdade civil, né? Tinham tribunais separados, ou seja, a legislação, ela não era igual para todos. E os iluministas vão apontar isso como um erro. Eles também vão criticar o antigo regime, ou seja, eles estão criticando o que eles viviam, o que eles enxergavam como errado. Eles vão criticar a forte influência da Igreja Católica, das igrejas de uma forma geral, considerando que eles vivem após a reforma religiosa. Portanto, em alguns locais não era mais a Igreja Católica que predominava, mas a instituição igreja ainda exercia uma forte influência sobre o comportamento, sobre o que era certo, o que era errado, sobre a ideia de moral, sobre a educação, né, de uma forma geral. E os iluministas vão defender uma educação racional, vão defender uma menor ou quase nenhuma influência da religiosidade sobre o pensamento. Vão considerar que isso acabava atrasando o desenvolvimento científico, o desenvolvimento e o progresso da sociedade como um todo. Eles também serão críticos, eles vão criticar o mercantilismo, que era uma prática econômica do antigo regime. Então, alguns pensadores que estão inseridos nesse processo chamado iluminismo, lá no século XVIII, eles vão se debruçar sobre teorias, sobre ideias econômicas. E eles vão analisar as relações econômicas, as práticas econômicas do período, e vão criticar a intervenção do Estado na economia. Eles vão observar que as relações econômicas não tinham liberdade. Eles vão apontar isso como um empecilho para o progresso material, um empecilho para o enriquecimento da sociedade como um todo. Então eles vão criticar as práticas mercantilistas que se baseavam na intervenção do Estado na economia, fazendo protecionismo alfandegário, buscando metais preciosos, que era o tal do metalismo. Quanto mais metais preciosos um país tivesse, mais rico e poderoso ele seria. Eles vão criticar a instituição de monopólios comerciais e vão defender a seguinte ideia: na economia há a necessidade de ter livre concorrência. Então, os donos dos meios de produção, a burguesia, né, ela tem que ter liberdade para produzir o que ela quiser e vender onde ela quiser. E assim ela vai concorrer com outros produtores no mercado consumidor. Então, vamos estabelecer assim um livre mercado que no final, será bom para todo mundo. Porque os consumidores terão
né? Os consumidores, em regra, eles são o objetivo da produção, né? Vender para os consumidores. O produtor quer lucro vendendo para os consumidores. Então os consumidores teriam produtos cada vez melhores por conta da concorrência, e nessa concorrência os produtores seriam levados a tentar baixar o preço para poder ganhar mais consumidores. Então, no final, a sociedade como um todo seria beneficiada pela livre concorrência defendida por Adam Smith, um dos teóricos, né, do liberalismo econômico, e por outros teóricos, e nesse vídeo a gente não pode se aprofundar muito, não é esse o objetivo. Então, os iluministas, eles vão ter em mente a ideia, como eu falei antes, da razão. E uma outra ideia também que vai estar sempre percorrendo o pensamento iluminista é a ideia da liberdade. Então, da liberdade religiosa, é da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Os iluministas vão defender a valorização da individualidade do ser humano. E eles são estudados, eles são analisados porque eles apontaram caminhos. Eles foram fundamentais para a Revolução Francesa, foram fundamentais no processo de independência dos Estados Unidos. Quando você pega ali na Revolução Francesa, na criação da Constituição da França, na formação da monarquia parlamentar, da monarquia constitucional, uma das primeiras fases da Revolução Francesa, você vê ali uma influência muito forte do pensamento iluminista na organização das leis, da organização da relação política entre governo e povo, colocada na Constituição. Na independência dos Estados Unidos, é a mesma coisa. Você tem ideias iluministas, tem ideias, por exemplo, de um precursor do iluminismo, que é o John Locke, era o inglês, que está vivo lá no final do século XVII e que é visto como o pai do liberalismo político, por defender a ideia de que o governo só existe por consentimento da população. Ou seja, só existe Estado, só existe governo porque a população aceita a existência dele. A população, as sociedades teriam criado governos para defender seus direitos, que o John Locke chama de direitos naturais: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Portanto, todas as vezes que um governo se mostrasse incapaz de defender esses direitos, que são considerados direitos naturais, cabia à população se revoltar, cabia à população romper esse contrato, essa relação que ele tem com o governo, e romper até de forma violenta, o que traz como base a revolução dos colonos ingleses nas 13 colônias da América contra a Inglaterra. Traz como base, como fundamento, uma população se revoltar contra uma ditadura, agir às vezes até de forma violenta contra a ditadura. Quando você pega o pensamento que a origem do pensamento da revolta contra um governo que é um governo autoritário, ditatorial, é um pensamento liberal, é um pensamento do liberalismo político de John Locke. Então os iluministas, eles têm uma influência gigantesca na educação, eles têm uma influência gigantesca na criação das leis atuais, na Constituição do Brasil está lá: todos são iguais perante a lei. É uma ideia iluminista. Eles foram fundamentais na expansão da defesa da razão, que vai levar ao progresso da ciência. Eles foram fundamentais na influência, por exemplo, no Brasil, da Inconfidência Mineira, de revoltas que estão lutando contra o que eles chamavam de opressão, lutando contra injustiças. Portanto, nós estudamos o iluminismo porque quando você olha para a sociedade em que você vive, você percebe que muitas coisas que hoje nós consideramos direitos normais, eles não eram normais no passado. Alguém antes da gente começou
a defendê-los, começou a escrever defendendo que determinadas coisas que hoje nós usamos, até com uma certa normalidade, sem dar muita importância, exemplo, a nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de expressão, coisas que parecem óbvias, elas não eram óbvias no passado. E muita gente influenciada pelas ideias iluministas morreram, foram presas defendendo a prática de direitos que para nós hoje em dia são direitos absolutamente normais. Tomara que eles continuem sendo, né? Enfim, é importante também falar que, óbvio, nem tudo que acontece que a gente considera bom na atualidade é obra dos iluministas, mas eles apontaram caminhos, eles apontaram ideias que depois as sociedades, ao longo do século XIX, ao longo do século XX, novas relações sociais foram sendo colocadas e as pessoas foram aprofundando os pensamentos dos iluministas. Vou dar um exemplo aqui em relação às eleições. Os iluministas não defenderam o sufrágio universal, o voto para todos, como existe nas sociedades que nós consideramos democráticas. Eles não falavam exatamente isso. Mas ao defender limites, né, no poder dos reis, ao defender que os cidadãos tinham direitos, que os cidadãos deveriam ser respeitados pelos seus governantes, isso acaba apontando um caminho para as sociedades evoluírem nesse sentido de maior controle do poder dos governantes, a ponto de a população como um todo ter o direito de escolher quem vai governá-la. Então, uma outra ideia que é fundamental do iluminismo para você perceber por que nós estudamos. A divisão dos três poderes é uma ideia de um iluminista chamado Barão de Montesquieu. Montesquieu vai contestar o poder absoluto dos reis, falando que era necessário para isso dividir o poder em três partes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Isso não existe no Brasil? Claro, isso existe em vários países do mundo, o poder dividido. No caso do Brasil, que é uma república, você tem na presidência da república o maior cargo relativo ao poder executivo. Nós temos no Congresso Nacional um cargo que se refere ao poder legislativo. E nós temos no Supremo Tribunal Federal o maior cargo que se refere ao poder judiciário. O judiciário tem como função ser o guardião da Constituição, o guardião da lei. O judiciário tem como função fazer o direito funcionar, fazer as leis, fazer com que as pessoas tenham garantia de que as leis serão praticadas. O legislativo cria as leis. E o executivo governa, toma atitudes, tem ações, mas ações e atitudes que não podem ferir a lei. Então, isso lá, para a gente é uma coisa normal hoje, mas lá no século XVIII, isso era uma ideia revolucionária, porque lembre-se, aquelas pessoas viviam na época do absolutismo monárquico. Então, são práticas da atualidade que estão na nossa Constituição, por exemplo, mas que alguém teve que escrever, alguém teve que defendê-las, alguém teve que falar, olha, isso é o melhor, isso é o mais racional, o absolutismo é um erro. Hoje, nossa sociedade, de uma forma geral, está acostumada com essa divisão dos três poderes, está acostumada com liberdade religiosa, está acostumada com liberdade de expressão, né? Nem em todos os países e nem em todos os momentos da história do Brasil nós vivemos isso. Em ditaduras isso não acontece, mas já vivemos há algum tempo, principalmente desde a Constituição de 1988, vivendo numa relativa democracia. E o fundamento dessa democracia a gente encontra lá nas ideias iluministas. Por isso que nós estudamos isso. Espero que nesse vídeo aqui, nesse curto espaço de tempo, você possa entender um pouco mais
esse movimento que foi tão importante para a história das sociedades, principalmente do Ocidente. Ok? Um abraço, galera.